Só para vocês saberem, também existem normas internacionais, principalmente americanas, da STM. Essa norma aqui, Standard Practice for Environmental Assessment, foi base, dos documentos base para a gente escrever a norma de investigação preliminar da BNT, né? Enfim, tem várias outras normas de avaliação de risco, né? De investigação ambiental, em sequência à investigação preliminar. E essas normas, todas elas americanas, mais antigas que as nossas, nós utilizamos como base para não reinventar uma roda que já existe, né? Bom, no âmbito estadual, tem algumas leis importantes. Essa lei, por exemplo, 47.397, 47.400 de 2002, ela diz que todo estabelecimento industrial precisa renovar sua licença ambiental de tempos em tempos. Anteriormente a essa lei, uma empresa, quando se estabelecia, ela buscava uma licença ambiental na CETESB e não precisava mais renovar. Então, ela mudava, às vezes, até o seu modo produtivo, acrescia novas tecnologias, mas aquilo não precisava sofrer uma renovação da licença. E a partir de agora, não. A partir de 2002, dessa data, as empresas, então, elas têm que renovar o seu licenciamento. E nesse processo de renovar o licenciamento, muitas vezes aparece o tal do passivo ambiental. Essa lei aqui, 2003, também é uma lei importante, mas que até hoje, na verdade, é um projeto, né? Ela não é lei ainda. Ela está na Câmara, está na Assembleia Legislativa há uns 3 anos, pelo menos, e ela não seria a espinha dorsal da política ambiental relativo à contaminação no estado de São Paulo, mas não está tramitando já há alguns anos e não foi ainda votada. Bom, a CETESB é o grande agente, né? Não só de São Paulo, como do Brasil. Tudo que diz respeito à contaminação de solo e água subterrânea, praticamente tudo aqui no Brasil foi desenvolvido pela CETESB. Inclusive o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. Esses valores orientadores, que são uma tabela de referência. Então, você faz uma análise de solo e de água e compara com essa tabela para ver se aquela área está contaminada ou não, né? Eu participei também de um grupo dentro da CETESB que criou esse guia para avaliação do potencial de contaminação em imóveis. Eu acho que esse é um tema que diz diretamente respeito a vocês. O que a gente propõe aqui é alguma coisa parecido com a investigação preliminar que eu falei anteriormente, né? Esse guia, eu tenho uma cópia aqui, e ele está disponível no site da CETESB. Não é muito simples de achar lá o caminho, mas se vocês procurarem lá, vocês acham. O site é um pouco confuso, mas existe e está disponível lá. É um guia, inclusive, que a preocupação nossa, quando nós escrevemos esse guia, foi de torná-lo acessível, inclusive para pessoas leigas no assunto. Guia, esse aqui, Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis. Isso está disponível no site da CETESB. Então, não que eu encoraje cada um de vocês a fazer isso, né? Eu acho que essa avaliação deve ser feita por um profissional da área de engenharia, de geologia, por isso que eu falei CREA aqui no começo, mas que é o que a gente está bastante envolvido. Mas, se vocês quiserem, ou precisarem, ou tiverem numa situação em que não há outra alternativa, vocês podem fazer. Existe lá uma série de procedimentos que uma pessoa, mesmo não sendo especialista no assunto, ela tranquilamente, seguindo aquele guia, ela consegue ter uma visão
se aquela área tem ou não potencial de contaminação. Recomendo. Bom. O município de São Paulo também tem legislado sobre o assunto através de decretos e leis, né? Tem um decreto e uma lei que são importantes, que talvez se a gente dá para apagar essa linha de luz. Melhora, né? Então, se o município de São Paulo, ele então tem também se preocupado com o assunto, né? Esse decreto 42.319, que dispõe sobre diretrizes e procedimentos relativos ao gerenciamento de áreas contaminadas do município, e a Lei 13.564, que dispõe sobre a aprovação de parcelamento do solo em locais com suspeita de contaminação. Então, em relação ao decreto 42.319, eu queria salientar que ele exige que o empreendedor faça uma investigação do terreno e uma avaliação de risco, né? Claro que quando o terreno estiver em áreas consideradas contaminadas ou suspeitas de contaminação. Nesse caso, exige que se faça essa investigação, né? Então, de novo, eles pediram... Mas eu não sei qual terreno é esse de Humberto Primo que o senhor citou, mas hoje, para ter a aprovação na prefeitura, se a prefeitura tem hoje um cadastro de áreas com potencial de contaminação, esse cadastro foi formado pelo tipo de atividade das empresas que funcionavam ali anteriormente, se elas tinham potencial de contaminar o solo. Então, se o novo empreendimento for feito numa dessas áreas, eles vão pedir essas investigações, né? Aqui no artigo 4, ele fala que deve ser garantida a participação da população eventualmente afetada no processo. Nunca vi acontecer isso, mas está aí na lei. Existe também, ainda nesse decreto, a previsão, né, de que a Secretaria do Meio Ambiente deve, então, manter esse cadastro de áreas contaminadas, que eu falei para vocês, e disponibilizar para outros setores da Prefeitura que fazem a aprovação do parcelamento do solo, né? Bom, a Lei 13.564 também fala de um laudo técnico de avaliação de risco, que, na verdade, é um outro nome para a mesma coisa, né? Então, aquelas questões jurídicas do Brasil, né, que tem várias leis para a mesma coisa, mas, enfim, isso demonstra que existe hoje uma preocupação da Prefeitura de São Paulo em procurar garantir para o comprador de um terreno que esse terreno não vai oferecer risco à sua saúde, né? Aqui só para citar para vocês, algum dos tipos de uso do terreno que ensejam uma investigação automaticamente por parte da Prefeitura. Então, se no local que você vai fazer o empreendimento era um antigo aterro sanitário, obviamente. Se era um depósito de materiais radioativos, obviamente. Isso parece uma coisa meio etérea, mas vocês sabem que, por exemplo, que ali, na Avenida Santo Amaro, foi feito um conjunto de torres sobre um antigo área de manuseio de resíduos radioativos. Né? Então, não é...
área de manuseio de produtos químicos, depósito de material proveniente da indústria química, cemitérios, mineração, hospital e postos de abastecimento de combustível. Então, qualquer empreendimento que for ser desenvolvido em áreas que anteriormente tinham uma dessas ocupações, esse empreendimento ele precisa de ter todo um estudo antes de ser aprovado na prefeitura, independente da CETESB. Né? Não, está aqui também. A pergunta foi indústria química e farmacêutica. Áreas de manuseio de produtos químicos, acho que entraria aqui. Né? Bom, esse slide é para demonstrar aquilo que eu falei para vocês. A CETESB faz um levantamento do tipo de áreas contaminadas por atividade. Então, 74% relacionado com postos de combustíveis e apenas 15% com indústria. Isso é verdade? Não, não é verdade. A verdade disso está simplesmente no fato daquela legislação CONAMA que eu falei lá atrás, 273, que é, por força da legislação, todos os postos de combustíveis foram investigados. Mas quando a gente fala que existem, no estado de São Paulo, 7 mil postos, existe cadastrado na Fiesp 100 mil indústrias. Né? E essas 100 mil indústrias ainda não foram investigadas. Apesar daquela lei de renovação de licenciamento ambiental, ela é uma lei cujo efeito prático está começando a acontecer agora. Quando todas essas indústrias passarem por um levantamento de passivo ambiental, provavelmente esse número aqui se inverte. Né? Ele está perguntando sobre São Paulo e ABC, região metropolitana. Sim, essa estatística toda não é do município de São Paulo, é do Estado, né? Está considerando o Estado de São Paulo. Esse é o CETESB, que trabalha no âmbito estadual. Né? Em relação a tipos de contaminantes, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, então o mais comum que aparece são solventes aromáticos. O que é solvente aromático? O principal deles é o benzeno, que é um composto comprovadamente cancerígeno e que está presente na gasolina. E que está presente, então, nos postos de combustível. Como 70% dos casos são de postos de combustível, por isso que ele é o mais comum aqui. E aí vai uma série de outros, como compostos hidrocarbonetos poliaromáticos, metais pesados, compostos solventes halogenados, PCBs, enfim, tem uma série de outros contaminantes que podem estar presentes. Né? Esse slide aqui é para demonstrar o quanto que é difícil fazer um processo de remediação. Somando a quantidade de casos aqui, remediação em andamento, remediação concluída, proposta e contaminada com proposta de remediação, sem proposta e com proposta, aqui dá um total de mais ou menos 450 casos, né, que hoje estão sob processo de remediação no estado de São Paulo. Desse total, só 4% foram concluídos. É muito pouco. Eita. Aqui é uma visão internacional do mesmo tema. No caso da... nós tínhamos visto no slide anterior que 75% dos casos de contaminação estavam ligados a postos de combustível. Na Europa, já é o contrário. A maioria dos casos é ligado à indústria. Então, aquela proporção que eu falei que era 75-15, aqui já se inverte, porque aqui existe um conhecimento maior
de todos os passivos ambientais, e como tem muito mais indústria do que posto, acaba refletindo aí, né? E a maior parte de contaminação é heavy metals, que são metais pesados. E aqui o BTX, que é o benzeno, aquele composto solvente, é só 6%. Aqui é 70%. É heavy metal, metal pesado. Bom, qual é o instrumento usado pela CETESB para gerenciar esse assunto? É o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Isso também está no site da CETESB. Mas isso é um documento desse tamanho, extremamente técnico, que eu realmente não recomendo que vocês procurem, porque é uma coisa realmente bem voltada para o profissional do assunto, né? Mas é interessante que vocês saibam que ele existe, como que funciona, que é isso que nós vamos passar rapidamente aqui para vocês. Pergunta se é um manual de soluções. É um manual de etapas a seguir. Desde a investigação preliminar, né? Investigação preliminar. Então, veja quantas etapas deve se passar até chegar à solução do problema. Então, você começa ali, investigação preliminar. Depois vem investigação confirmatória. E aí vem investigação detalhada, avaliação de risco, até chegar na remediação propriamente dita, que vai liberar o site para aquele determinado uso. Então, o que é a investigação preliminar? Constatar evidências, indícios ou fatos que permitam suspeitar da existência de contaminação na área sob avaliação. Então, é uma atividade que está prevista nesse manual da CETESB e que também está prevista naquele manual que eu falei para vocês. É muito parecido a metodologia, né? E também na Caixa Econômica Federal, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, um relatório de investigação preliminar, o que ele deve conter? Identificar áreas dentro ou fora da empresa auditada com potencial de contaminação. Apontar processos atuais ou passados que podem representar potencial de contaminação. E estabelecer como que deve ser feita a etapa seguinte. Ou seja, bom, o que eu tenho que analisar aqui? Porque se você chega numa área, fala, bom, será que tem contaminação aqui? Bom, talvez tenha uma contaminação, mas o que eu vou analisar? Então, se eu estou num posto de gasolina, eu não vou analisar metal, porque na gasolina não tem metal. Eu vou analisar compostos orgânicos voláteis, que é o que existe na gasolina. Então, e se eu vou numa indústria, numa metalúrgica, não adianta eu analisar compostos orgânicos voláteis, tem que analisar metal, é isso. Então, ele vai propor um plano de amostragem, aí já entra num detalhamento técnico que eu acho que não é o caso de vocês. Aqui, só para vocês terem uma ideia, acho interessante mostrar, isso aqui é parte de um relatório que a gente realiza. Então, aqui você tem uma indústria onde foi feito um trabalho de investigação preliminar. Nesse trabalho, o que a gente procura separar, salientar, né? Então, onde que é o galpão industrial, que é aqui, aonde que é o galpão de utilidades, que é aqui, aonde que é a estação de tratamento, né? Onde que é pátio, onde que é edificação. Então, a gente identifica, porque é muito mais provável eu achar uma contaminação onde era o galpão industrial do que onde era o pátio. Então, aí já vai orientando as etapas seguintes, né? E aqui uma outra visão. Então, nós temos que ter duas visões. Nós temos que ter uma visão dentro do empreendimento, né, dentro da fábrica. Então, aqui operava isso, aqui operava aquilo, aqui era só estacionamento, aqui era escritório, né? E temos que ter uma visão fora, num raio de aproximadamente 500 metros em torno do empreendimento. Porque você pode ter situações fora do empreendimento que impactam o empreendimento, ou o empreendimento impacte essa vizinhança. Então, nesse caso aqui, o empreendimento é aquele mesmo que está aqui em vermelho, e aqui tem todas a situação do entorno dele. Então,
Tem uma área aqui, ó, de preservação ambiental permanente. Tem uma área aqui de população de baixa renda. Tem um canal aqui que liga o efluente dessa indústria por um rio. Tem aqui a Via Dutra. Então, todas essas informações são importantes para caracterizar esse empreendimento em relação ao seu entorno. Eu poderia ter, por exemplo, aqui um galpão de resíduo nuclear. E esse galpão tem uma contaminação aqui no solo, e essa contaminação chega na água subterrânea e vai impactar o meu empreendimento. Então eu tenho que fazer esse levantamento para descobrir o que existe na vizinhança. Qual o potencial de contaminação que existe na vizinhança. Isso aqui também acho uma coisa interessantíssima para vocês. A Caixa Econômica Federal, no ano passado, publicou também um livro chamado Avaliação Ambiental de Terrenos com Potencial de Contaminação. Isso aqui é do ano passado. Existe isso no site também da Caixa Econômica Federal. E é um guia que foi feito, obviamente, para o uso deles, interno, mas que também é num linguajar bastante acessível para o público geral. Esse é um documento que eu também recomendo a pesquisa e baixar da internet. Só para vocês se situarem em relação a esse documento, ele apresenta esse gráfico, por exemplo, aqui de gerenciamento de risco. Então, o que ele fala? Que no empreendimento imobiliário existe risco desde o momento da seleção do imóvel, né? Só que aí o risco de implantação, né? Então, é um risco mais ligado aos aspectos financeiros do empreendimento. Então, esse risco ele acontece desde a seleção até o momento da comercialização. E a partir do início das obras, você começa a ter um risco ambiental e de saúde decorrente do uso habitacional e manejo de resíduos. Então, se você vai fazer uma obra num local que está contaminado, o próprio trabalhador da obra já é o primeiro a ser exposto àquela contaminação. Porque você imagina uma pessoa que vai escavar um local que tem uma contaminação, aquela contaminação vai aflorar e vai expor o trabalhador a um risco de saúde. Então, é isso que eles querem demonstrar aqui nesse slide. E aqui é um fluxograma de como funciona essa metodologia deles. Então, começa por uma vistoria do terreno, depois é feito um levantamento básico. Na verdade, essas duas coisas aqui é o que nós chamamos de investigação preliminar, eles deram esse outro nome aqui, dividiram em duas etapas. Se não houver nenhum indício de contaminação, ele pode parar por aqui e falar, olha, pode fazer o seu desenvolvimento imobiliário. Não tem nenhum indício. Mas, se houver indício, ele vai descendo aqui no fluxograma. Então, ele tem que passar por uma investigação confirmatória, tem que fazer uma avaliação de risco, e aí tomar a decisão se faz ou não faz o empreendimento. Então, essa é a investigação confirmatória, que o objetivo é confirmar ou não a existência de contaminação, conforme o modelo conceitual construído na investigação preliminar. Quando a gente entra nessa fase, aí obrigatoriamente é necessário realizar análises químicas. E nesse momento, há que se fazer sondagem de solo, há que se buscar água subterrânea e tem que se fazer as análises químicas conforme aquele modelo inicialmente previsto na avaliação preliminar. Que tipo de análise eu vou fazer, quantos poços eu vou fazer, por que eu vou fazer um posto de monitoramento de coleta aqui e não ali? Não, porque aqui funcionava uma caldeiraria tal, e aqui tem risco de ter uma contaminação. Ali era o escritório. Então, aí você justifica perante o órgão ambiental por que você escolheu aquele arranjo. Então, tudo que vai num relatório de investigação confirmatória, não precisamos detalhar, só para vocês terem uma ideia, né?
localização dos pontos de amostragem, por que a gente escolheu esses pontos, né? E, principalmente, concluir se há ou não necessidade de avançar para a próxima etapa, que é a investigação detalhada. Então, quando chegar na investigação detalhada, você já sabe que tem uma contaminação. Só que você não sabe o tamanho dela. Você sabe que ela existe. Aí você tem que estabelecer qual o contorno dessa contaminação, que a gente chama de pluma de contaminação. Então você vai ter que fazer tantas investigações quantas forem necessárias para fechar essa pluma. Para falar, olha, minha contaminação aqui é desse tamanho, tem essa massa, tem esse volume, tem esse contaminante, está nessa profundidade. É isso que é definido nessa fase. Depois, então, você fez a preliminar, passou para a confirmatória, detalhou, aí você vai fazer o que a gente chama de avaliação de risco. Porque pode existir uma contaminação no terreno, mas essa contaminação não gerar risco. O risco existe quando você expõe a pessoa à contaminação. Então, vamos supor uma situação. O lençol freático está contaminado de maneira que aquela água não é potável. Se ninguém beber aquela água, o risco não se completa. Existe uma contaminação, mas ninguém está exposto a ela. Então, o fato de ter contaminação não significa que existe risco. O risco só vai existir se for feito um poço, captar essa água e essa água passar ao uso de potabilidade. Ela pode até ser usada para outros fins. Por exemplo, em todo posto de gasolina se usa água para lavagem de carros. Essa água pode estar contaminada com benzeno. Se o frentista lá usar uma luva, tal, que não tenha exposição à pele dele, tudo bem, dá para fazer. Esse slide aqui demonstra para vocês o que eu estou querendo dizer. Imagina você ter um posto de gasolina aqui, o tanque vaza, essa contaminação ela passa pelo solo, atinge o lençol freático. No momento que ela atinge o lençol freático é um vetor, ela vai transportar essa contaminação, e essa contaminação ela pode chegar num poço construído aqui para abastecimento dessas casas, pode chegar num poço muito mais distante, que também é usado para abastecimento. Aqui, por exemplo, chegaria o produto propriamente dito. Porque a gasolina, como você sabe, ela não se mistura com a água, né? Então, quando há um vazamento de um tanque, boa parte do produto ele fica sobre a água, né? Então, nesse poço aqui, você vai ver gasolina pura. Então, claro, ninguém vai beber aquela água porque aquilo é gasolina. Aquilo tem outros perigos, que é, por exemplo, explosão, esse tipo de coisa. Mas vamos supor o cara que está tomando água desse poço aqui, lá longe. Nesse poço aqui não chega gasolina. Mas a parte da gasolina, apesar de a maior parte dela não se misturar, parte da gasolina se mistura sim com a água. E a gente chama de fase dissolvida. Então, essa água aqui ela tem altos teores de benzeno, por exemplo. Mas esses altos teores são altos teores do ponto de vista analítico. A pessoa que pegar aquela água não vai perceber isso. Então, o sujeito pode estar tomando uma água aqui contaminada sem saber. Uma outra maneira da contaminação chegar é através da volatilização desse produto, que sobe através do solo, penetra nas casas, e as pessoas que estão aqui dentro inalam aquele vapor. Bom, uma vez que existe risco, existe uma maneira de gerenciar o risco, né? O que é o gerenciamento de risco? Basicamente são essas 4 ações aqui. Medidas emergenciais, técnicas de remediação, controle institucional e monitoramento. O que é medida emergencial? Você teve lá um vazamento, alguma coisa, você tem que isolar aquela área, aquilo não pode ficar exposto, aquilo pode explodir, aquilo pode ter um problema imediato, não é nem problema de saúde, é problema de segurança, né? Tem que remover aquele material o mais rápido possível, né?
No caso de aquela contaminação precisar sofrer um processo de limpeza do solo, então você tem que conceber um projeto de remediação. Então aquela contaminação, como nós vimos no slide anterior, ela penetrou no solo, formou aquela fase de pluma dissolvida, né, fase dissolvida, e aí, se tem alguém tomando aquela água, de duas uma, ou a pessoa para de tomar água, que foi feito em Ubatuba, a prefeitura foi lá e falou, não pode tomar essa água. Ou então ela tem que chegar para o cara que contaminou, falou, você vai ter que fazer um projeto de remediação para bombear todo esse produto para o cara que está lá embaixo poder tomar água, porque essa água contaminada não pode. Quando se entra propriamente na fase de remediação, é importante que vocês saibam que a coisa toda tem que ser resolvida em 5 anos. Essa é uma norma que foi baixada pela CETESB no ano retrasado. E então, qualquer caso de remediação, o projeto tem que prever a solução em no máximo 5 anos. 3 anos operando o bombeamento, ou seja lá a técnica que for adotada, e 2 anos fazendo o monitoramento. Então, 5 anos é o prazo para resolver um processo de remediação. E aqui, para encerrar, o que eu imagino aqui como os cenários futuros aí nesse campo? Que se siga, né, essas etapas de gerenciamento de áreas contaminadas, porque eu acho que é um modelo que funciona, comprovadamente eficiente. Vários imóveis hoje importantes estão aí funcionando porque essas etapas foram seguidas. Os cadastros públicos devem ser melhorados para que todos, inclusive vocês, tenham acesso, né? Então, eu vou trabalhar num empreendimento imobiliário, eu quero saber se essa área aqui já é uma área contaminada, ou se tem alguma área contaminada aqui próxima. Isso tem que ser uma informação pública. Esse cadastro que a prefeitura tem não é um cadastro público ainda. Não. Existe um cadastro que vocês podem consultar, que recomendo o consulto da CETESB, onde tem 1.000 e poucas áreas contaminadas, áreas que já foi feito algum trabalho de investigação, de remediação, então ela está lá considerada como área contaminada e é um cadastro público, você pode consultar pela internet. Mas essa da prefeitura, com áreas potenciais, não é público, não. Bom, então cadastros, né? Estabelecer resoluções nacionais através de CONAMA e normas da BNT, coisa que está sendo feita. Qualificar empresas e profissionais, esse é um aspecto importante. É um mercado que, graças à questão lá que eu falei lá atrás, dos postos de gasolina, existia 10 empresas que operavam no mercado, hoje tem mais de 100. Então, entrou no mercado muitas empresas sem habilitação para tanto, e hoje está tendo uma reação por parte das empresas que operam de maneira mais séria, por parte da CETESB, né, de procurar criar critérios de qualificação das empresas para que só aquelas que realmente demonstrem capacitação continuem operando e tenham seus relatórios aceitos pelo órgão de controle ambiental. E, enfim, promover o entendimento entre as partes interessadas. Acho que isso vocês são especialistas muito mais do que eu. Bom, era isso. Acho que não sei se estendeu um pouco mais do que vocês esperavam, mas obrigado. E aqui estão os meus contatos e também estamos à disposição aí para esclarecer as dúvidas. Espero que sejam feitas através do microfone para que possam ser gravadas. Muito obrigado. Rivaldo, boa noite. Meu nome é Jairo. Queria inicialmente agradecer a sua palestra aí. O tema aqui acredito, propiciou, nos somou muito conhecimento.
Mas eu queria deixar um ponto que eu acho até que deveria haver um pouco mais de atitude por parte dos órgãos governamentais, no sentido de áreas já sabidas que estão contaminadas e que nada é feito. Por exemplo, eu já me deparei com situações de que o proprietário de um determinado terreno, uma área, manteve ali locação de posto de combustível. Ele tem ciência, tem conhecimento que a área está contaminada. Não faz nada, não quer fazer, falou que não põe a mão. Os interessados falaram a mesma coisa. Começa uma negociação. Quando entra no ponto, bom, me traga pelo menos o laudo. Não vou pedir porque realmente eu não quero. E essa área está há anos parada. Nada se faz, nada parece que vai se fazer. E por parte dos órgãos governamentais também não se tem nenhuma atitude. Então a pergunta seria o seguinte: o que poderia ser feito no sentido de obrigar pelo menos o proprietário a fazer alguma coisa e até se avaliar se aquela contaminação que já ocorreu está prosseguindo, ela estabilizou num ponto, tende a assumir ou vai permanecer aquilo por eternamente. Então, essa é uma situação que eu não vejo solução por parte das leis, dos órgãos governamentais. Existe para prevenir, existe para punir se realmente ocorreu um caso muito drástico. Mas o meio termo não tem solução até agora, né? Olha, na realidade, a CETESB age com bastante cuidado e seriedade em relação a esses casos. O que nós observamos aí no mercado é que quando a CETESB toma conhecimento de uma contaminação como essa citada, ela primeiro faz um auto de inspeção ao posto. E nesse auto de inspeção, ela pede tudo isso que o senhor falou. Ela pede que seja investigado, seja verificado a abrangência dessa pluma, que sejam tomadas todas as medidas necessárias. Caso o posto não tome nenhuma atitude, imediatamente vem uma multa. Mas não importa, isso vai ser, eles vão buscar o responsável. Existe também áreas órfãs, que aí é mais complicado. Mas se é uma área que dá para rastrear o responsável, ele continua responsável, mesmo que o posto não exista mais. E essa pessoa, ela vai receber uma imposição de multa da CETESB, se não tomar nenhuma atitude. Pode. A pergunta, muitas vezes, o Ministério Público toma uma ação, às vezes o Ministério Público toma uma ação, inclusive, contra a CETESB, por achar que a CETESB não foi célere o suficiente, não exigiu o suficiente. É muito comum o Ministério Público abrir uma ação contra a CETESB, né? De maneira que, na verdade, existem instrumentos, esses instrumentos são aplicados. O que, às vezes, causa um impedimento de solução é aquilo que eu falei lá no início, lá atrás. É o problema financeiro. Você imagina um terreno que vale lá 300 mil reais, você tem que gastar 1 milhão para fazer a remediação. E aí o cara do terreno fala, não faço, e não tem de onde tirar 1 milhão de reais. Agora, se naquele mesmo terreno for possível fazer um empreendimento imobiliário, e aí entram vocês, de repente, esse próprio empreendimento imobiliário é a solução para o caso. Porque aí a pessoa que for fazer o empreendimento imobiliário tem o interesse, tem a disponibilidade financeira de remediar aquele local, porque ela vai ter um retorno. Isso tem acontecido muito também. Acho que... Bom. Mais alguma... Rivaldo, né? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ah, tá. A minha pergunta era sobre aquele grupo de trabalho do CONAMA e quanto à classificação da água subterrânea.
Essa classificação é quanto ao quê? Quanto ao nível de contaminação, quanto à qualidade da água, quanto ao tamanho desse reservatório? É quanto ao uso. Quanto ao uso. Então, tem certas áreas que a água é para potabilidade. Tem outras áreas que a água pode ser para um uso menos nobre, para dessedentação de animais, para indústria, e até áreas onde aceita uma infiltração de resíduos, uma coisa que foi desenvolvida para a Petrobras. Então, é para você ter um mapeamento do uso daquele recurso, né? Então, por exemplo, o aquífero Guarani, né, que é o grande aquífero aí do Brasil, ele tem que ser todo preservado. Aquela área tem que ser uma área classe 1, classe A, que para uso de potabilidade, né? Posso fazer mesmo? Eu gostaria de fazer uma segunda pergunta ainda, que é a seguinte. É comum no posto de gasolina, que é um dos temas que você tem abordado, que o proprietário da área não é a pessoa jurídica que é o dono do posto. Aí, quem é o responsável pelo dano? Olha, a princípio, isso está vinculado ao CNPJ. Não é tão simples assim. Posto de gasolina é um negócio complexo, porque muitas vezes você tem o dono do terreno, que é um, o operador do posto, que é outro, e tem a bandeira, que é outra. Até pouco tempo atrás, num cenário de economia um pouco diferente, menos competitivo que é hoje, as bandeiras assumiam a responsabilidade passivo-ambiental. Hoje elas não assumem mais. Muito difícil. Só quando elas têm um interesse comercial muito forte. Então ela passa isso para o proprietário do posto. Agora, eu não sei, mas deve haver situações também que existe alguma implicação aí para o dono do... Mas normalmente, assim, o auto de inspeção e a multa, ela é endereçada ao CNPJ que opera naquele local. E o CNPJ é de quem opera. Não é nem da bandeira e nem do... Mas numa ação judicial, facilmente arrola-se os outros interessados, principalmente a bandeira, porque o cara vai falar, não, eu opero aqui, mas o tanque não é meu. E quem deveria dar manutenção do tanque é a bandeira. Então... Temos aqui uma pergunta que chegou através da internet. O nome de quem está perguntando é Domingos Rinhel. Ele diz o seguinte: se tratando de segurança ambiental, como podemos ter conhecimento do subsolo com o aterramento dos tanques? Se está devidamente protegido, se sua capacidade atende às normas? Olha, essa não é uma questão exatamente que nós estamos abordando aqui, né? Que nós estamos falando sobre contaminação. Mas essa questão relativa à segurança dos tanques, ela também foi abordada na legislação CONAMA, porque os tanques os postos foram obrigados a se readequar, trocando toda a sua tancagem, trocando todas as linhas, colocando equipamentos de proteção para casos de vazamento, colocando equipamentos de monitoramento automático, e dentro desse processo, obviamente, essa questão de aterramento também faz parte, né? Então, é isso que eu tenho a dizer. Alô? Rivaldo, eu tenho duas perguntas a fazer. Em primeiro lugar, é o seguinte: se eu estou negociando um imóvel numa área residencial para fazer um empreendimento, vamos supor um prédio de apartamentos ou de escritórios, essa área sendo contaminada, muito provavelmente nada vai prejudicar o meu empreendimento. Toda a minha água que eu vou me servir da Sabesp e o esgoto que vai ser feito também, ele não vai prejudicar em nada. A única área que poderia haver alguma coisa seria na parte de jardins. Correto? Muito bem. Agora, o importante que eu acho é o seguinte: uma vez que a contaminação de uma área, ela pode representar um gasto muito grande, então o próprio valor
desse terreno, ele deveria ser considerado isso. E, no entanto, a prefeitura faz uma avaliação de um determinado terreno, cobra o imposto em função, sem levar em consideração se a área é contaminada ou não. Ou seja, amanhã você pode fazer um negócio entendendo que é bom e amanhã verificar que realmente não é, porque é uma área contaminada. Seria, então, para terminar, necessário que houvesse um entendimento bem grande entre CETESB e Prefeitura, para, afinal de contas, definir realmente o que pode ser feito e qual o valor que deve ser cobrado do contribuinte. Concorda? O senhor colocou vários conceitos aí, né? Dificultando aqui a minha resposta. Mas, assim, em primeiro lugar, o problema não é só no jardim. Não é bem assim. O problema ele existe desde o momento da própria construção do empreendimento. Então, o trabalhador de obra, ele pode ser exposto, isso é muito comum, a uma contaminação. Então, depois que a obra está feita, se você tiver como eu mostrei no slide ali, uma garagem que tenha que fazer o rebaixamento do freático, ali também é um ponto de inalação de vapores. Então, o sujeito que é o garagista lá, que ele fica mais tempo dentro da garagem, ele pode sofrer os efeitos disso. Enfim, não é tão simples assim. Na verdade, existem outras condicionantes que não é só no jardim. Agora, em relação a... é claro que a água que vem da Sabesp, canalizada, se não tiver nenhuma ruptura na canalização, ela está isenta disso, porque ela está isolada desse processo de contaminação. Agora, é importante, por exemplo, que numa área dessa, isso já é lei, fique averbado na escritura do imóvel que é uma área com contaminação e que, portanto, ali não pode ser utilizado a água subterrânea. Porque daqui a alguns anos, ninguém sabe disso. Aí o síndico muda, fala, pô, vamos fazer um poço de água subterrânea? Que nem eu fiz no meu condomínio agora, há pouco tempo. Que eu sei fazer isso, tal, eu fui lá e fiz. Mas lá a gente observou todas as condições e tal. Mas daqui a alguns anos o sujeito faz um poço desse e a pessoa começa a tomar água com benzeno e algo cancerígeno. Né? Então é um pouco mais complexo. Agora, aquilo que o senhor está falando em relação à prefeitura é extremamente válido. Na verdade, esse processo de gerenciamento de áreas contaminadas, que eu mostrei aqui, ele foi construído com o apoio da GTZ, que é uma empresa de fomento da Alemanha para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. O Brasil agora já está tão desenvolvido que eles se afastaram, agora eles estão prestando apoio a países menos desenvolvidos que o nosso. Então, a GTZ, ela inclusive estava construindo um modelo aí com a prefeitura de exatamente desenvolver áreas sabidamente contaminadas e dar incentivo a quem for ocupar essas áreas com isenção de impostos. Porque, como eu falei para vocês, se for uma área extremamente valorizada, é fácil. O mercado imobiliário dá conta disso. Você pega qualquer grande construtora, pode ser que não nos dias de hoje, com a crise que nós estamos vivendo, mas até alguns meses atrás, um terreno com valor, o valor da remediação é uma cifra pequena perto do valor do terreno. Então, o mercado, por si só, resolve o problema numa área valorizada. Se você tiver uma contaminação numa área valorizada, o mercado resolve. Mas se você tiver numa área menos valorizada, talvez aí sim precisa do incentivo adicional do poder público para que faça sentido o negócio. Então aí, eu sei que houve algum desenvolvimento de projetos nesse sentido entre a GTZ e a prefeitura, mas infelizmente é como um processo de revitalização do centro, né? Quantos anos se fala nisso e a coisa... Boa noite, Vivaldo. Aqui. A minha pergunta é uma pergunta assim de pessoa que não tem muito conhecimento. É com relação a essas áreas em potenciais que a prefeitura poderia estar deixando isso a nível de publicação na internet e tudo, né?
como é que a prefeitura faz? Por exemplo, vou pegar um caso prático. O Hospital Matarazzo, que é Humberto Primo, é um caso que está sendo negociado, esse imóvel, mas aparentemente, tem área de contaminação. Inclusive, os imóveis que estão ao redor do hospital. Esse é um caso prático. Gostaria de saber como é que faz, né? A prefeitura, com relação a esse cadastro aí, ela vai disponibilizar isso, vai ficar só a CETESB, a gente tem que buscar informação na CETESB. Eu pensei que tivesse, através do cadastro do imóvel, do número de inscrição imobiliária, já tivesse lá, olha, essa área é a área com potencial de contaminação. Ok? Não, hoje em dia, as áreas com contaminação que foram investigadas e sabe-se que existe contaminação, no momento em que isso for detectado, ela é averbada. Mas isso deve ter pouquíssimos imóveis em que isso efetivamente já aconteceu. É uma coisa nova que está em andamento. Agora, aquele cadastro da prefeitura é uma outra coisa. É um cadastro de milhares e milhares de imóveis onde exercia-se uma atividade de potencial contaminação. Esse registro não é público. Talvez o Cresce, por exemplo, possa fazer uma solicitação à prefeitura para disponibilizar esse registro, né? Por exemplo. Rivaldo, boa noite. Alô, Rivaldo, aqui atrás, boa noite. Ricardo, corretor também. Me ajuda numa coisa, essas áreas que têm contaminação nuclear, como é que a gente trata isso daí? Uma situação, e qual o tempo? Porque você faz uma recuperação, mas ela tem anos para aquele processo se resolva, ou tem um tempo de vida, né, para que aquele processo aconteça. E segundo, esses empreendimentos residenciais montados em cima de indústrias hoje. Grandes empreendimentos que são verdadeiros mini-shoppings com quadras, cenários diversos. Qual é o documento probante de que foi feito esse tipo de trabalho e que pode ser apresentado ao comprador no momento em que ele vai fazer a aquisição daquele negócio? Porque a empresa diz, tá bom, tá aqui, tem uma pastinha, tem aí esse dado e tal, mas qual é esse documento que prova a existência disso? Não só para o profissional que está comercializando o produto, quanto à responsabilidade civil existente sobre isso, mas em relação ao interesse do comprador, que é aquele cara que está pagando, que é o usuário final do negócio. Qual a garantia, a segurança que nós, profissionais, podemos passar para ele dizer, não, você está comprando, era uma indústria que fazia isso, aquilo, está aqui o laudo, está aqui o documento, onde tem isso? Existe isso ou não? Obrigado. Então, vamos começar pela segunda. Eu mesmo fui ver um empreendimento desse que você está falando, e fiz essa pergunta para o corretor, e ele queria sumir dali, né? Ele não sabia o que falava, né? Ele não estava preparado para esse tipo de pergunta, né? Ele ficou totalmente... Você podia perguntar qualquer coisa para ele, menos aquilo. Aí, bom, o que existe é o seguinte, existe toda essa documentação que eu mostrei aqui, e essa documentação, ela é apresentada à CETESB. E a CETESB dá o seu parecer sobre todas essas etapas. E, no final das contas, é feita essa tal da averbação. Então, aquela área, o registro daquela área, tem que constar que houve uma contaminação e que foi feito esse tipo de remediação e ela está apropriada para esse uso. Isso está na averbação do registro do imóvel. Agora, se a pessoa quiser saber mais detalhes, teria que consultar todo esse material técnico que eu citei. Claro. Eu continuo insistindo nisso pelo seguinte, o corretor, como profissional liberal, hoje no Código Civil, Código Consumidor, tem uma série de outras responsabilidades, ele vai ser chamado, não nesse momento, porque tudo isso é muito novo, mas daqui a pouco a responder Sim. na parcela e percentual em que ele participa do negócio. Se a gente está querendo dar segurança ao comprador,
o adquirente, o final adquirente, ele praticamente está conosco, não está com os demais que participam, né? Porque os demais estão interessados em assinou, acabou, se vira lá na ponta. Se eu não tenho esse documento, se esse documento não foi levado à verbação junto à matrícula, porque isso não é um ato obrigatório, né? É obrigatório? Mas se ele não for feito, e esse dado não existir na matrícula, amanhã surgir levantar-se uma situação, como você, que esse documento não existe nos plantões, você pediu, eu já vi alguns e vi que não existe isso daí. E as empresas não o fornecem. Se você está lá trabalhando, diz, ó, manda para mim o laudo de verificação ambiental do passivo desse terreno. De repente o cara nem sabe o que é isso. Então, embora seja obrigatório, e você é copartícipe, de certa forma, quer dizer, não seria, mas vai ser, tal. Como que a gente resolve? Existe algum mecanismo coercitivo para fazer com que a construtora, o empreendedor, se obrigue a apresentar junto com os demais documentos no plantão esse documento também? É isso que eu pergunto, não sei se... Desculpa, obrigado pela coisa. Olha, existe, não é uma lei, eu não lembro agora o nome disso, mas existe uma decisão do Ministério Público, tem um nome legal, isso que me foge agora, mas existe uma decisão do Ministério Público que torna isso obrigatório. Então, quem não o fizer... não está cumprindo com a legislação em vigor. Então, é obrigatório que, no imóvel onde foi constatada uma presença de contaminação, que seja averbado isso no registro de imóveis. Então, é uma obrigação legal. Não é uma lei, não é jurisprudência também, é tipo uma resolução, é uma norma do Ministério Público. Eu não sou advogado, eu não lembro exatamente o termo. Mas o importante é o seguinte, existe uma determinação legal que isso seja feito. Se uma incorporadora não o fizer, ela está indo contra a legislação. O que a gente pode sugerir para vocês como Cresce é que vocês entrem em contato, por exemplo, com o Secov, com o Sindicom, e estabeleçam uma conversa sobre isso. Fala, olha, o nosso profissional, a perguntas do comprador, nós precisamos ser melhor abastecidos quanto a isso. Então, acho que valeria uma conversa com as associações dos empreendedores, dos construtores, sobre o tema. E eu acho que eles não estão insensíveis a isso. A gente tem participado de eventos com eles reconhecem o problema e eles estão trabalhando no sentido... acho que o importante aqui, a palavra é desmistificar. Eu tive em Londres há 6 meses atrás, o metro quadrado mais caro do mundo, ali à beira do Tâmisa, eles estão promovendo um processo de revitalização ali ao longo do Tâmisa, que tem 200 anos de contaminação, e aquilo é a coisa mais normal. Ninguém vai comprar ou deixar de comprar por causa disso. Sabe que tem uma contaminação, aquilo vai ser descontaminado e continua sendo o metro quadrado mais caro do mundo. Continua sendo. Agora, quanto à questão nuclear, a minha resposta é assim, eu não tenho a menor ideia do que falar sobre isso. Por quê? Porque não é um negócio do nosso dia a dia. Não existe esse negócio. Eu sei desse caso, e esse caso, especificamente, essa situação que eu falei da Santo Amaro, não foi nenhuma empresa de consultoria que fez o trabalho, foi o próprio CENEM, Comissão de Energia Nuclear, uma coisa assim. E aí é o lobo tomando conta dos cordeiros lá, né? Porque ele mesmo contamina, ele mesmo dá o laudo dizendo se está bom, se não está bom. Mas aí é uma coisa um pouco complicada, porque não existe expertise no mercado para lidar com esse assunto. Eu, por exemplo, não sei o que fazer no assunto. Não é o nosso métier, porque é muito raro. Boa noite. Por favor. Boa noite. Meu nome é Eduardo. Em primeiro lugar, agradecer
a palestra, muito boa. A minha dúvida é o seguinte, você falou em 15% das indústrias que ainda não foram investigadas. Vamos pegar apenas uma indústria. E essa indústria já está operante há 15 anos. Aí vem um processo investigatório e diz, olha, a sua área está contaminada. Qual é o procedimento que vocês vão tomar? Uma vez que já está 15 anos operando e vocês fecham a empresa, como é que funciona? Vocês quem? Eu não fecho ninguém, né? Eu trabalho para a indústria. Não, quem fecha ou deixa de fechar é a CETESB, normalmente, né? Indústria é a CETESB. Não é nem a prefeitura. É o objeto da CETESB. Não fecha. Não tem essa hipótese de fechar. Só se for realmente um descumprimento total. O que se faz é o seguinte, é o mesmo procedimento do posto de gasolina. A CETESB vai chegar lá e falar, olha, o senhor tem um problema aqui, então siga o manual de gerenciamento de área contaminada. Faça a sua investigação preliminar, faça a sua investigação confirmatória, faça a sua investigação detalhada, faça a sua avaliação de risco e, se for o caso, faça a sua remediação. Se não fizer, vai tomar multa. Se fizer de novo, vai tomar outra multa. Agora, se na 10ª multa não fizer nada, acho que aí eles fecham, né? Então é por aí. É o mesmo procedimento. Assim, o que é importante ter em mente é o seguinte: existem 3 situações muito diferentes. Existe o posto de gasolina, existe a indústria, existe o mercado imobiliário. Cada uma tem uma lógica e um sentido econômico diferente. O cara da indústria, ele quer contratar uma empresa para remediar a área dele e que aquilo dure 10 anos e ele pague R$100 por mês. Porque isso não vai impactar no negócio dele. E tempo para ele não é problema, porque ele não vai sair dali. Ele já está lá. Então, já no mercado imobiliário é o contrário. O mercado imobiliário ele quer te pagar R$1 milhão se você prometer para ele que em 3 meses aquilo está limpo. Porque daqui a 3 meses ele vai vender aquilo por 30. Então são situações completamente diferentes. E o posto de gasolina também é diferente, principalmente se estiver ligado às bandeiras, porque as bandeiras têm uma lógica diferente, porque eles não têm um ponto, eles têm 1000 pontos. Então eles têm que ter uma estratégia que faça sentido para todos os pontos. Eles não podem gastar todo o dinheiro num porque vai faltar no outro. Então eles têm que ter uma estratégia para toda a sua rede. Então cada tipo de mercado tem um caminho. O presidente José Augusto Viana Neto está assistindo a palestra pela internet e nos manda o seguinte e-mail. Estou no Hotel Nacional em Brasília assistindo a palestra do Dr. Rivaldo. Excelente, por sinal. Quero mandar um abraço aos meus colegas que prestigiam a Quarta Nobre. Um abraço a todos. E com essa mensagem, tenho ainda mais uma pergunta. Na verdade, boa noite, doutor Rivaldo. Na verdade, a minha pergunta não está nem voltada mais para o mercado imobiliário, e sim pela saúde pública. Como o senhor mesmo mencionou, uma vez havendo a contaminação pelo combustível, ela se infiltra e aí afeta o meio ambiente através da água. Por exemplo, o rio Tietê e o rio Pinheiros é um grande receptor de poluentes. Só que quando ele vai correr com toda essa poluição aqui por São Paulo, quando ele sair pelo interior, ele começa, e aí chega lá na frente e ele está limpo. O que pode acarretar para uma pessoa que toma essa água lá pelo interior, ou mesmo quando ele cai no Rio Paraná e no Rio Grande? Olha, acho que um dos projetos mais importantes em termos de saneamento ambiental no Brasil foi o projeto de despoluição do Tietê. Às vezes as pessoas não têm assim uma visão do tudo que já foi feito, mas é um projeto muito importante. Hoje a indústria não polui mais o Tietê. Todas as indústrias têm sistema de tratamento, coisa que alguns anos atrás não tinha. Na cidade de São Paulo
eu não sei o número exato, mas mais de 70%, 80% do esgoto não vai mais para o Tietê, e a previsão é que chegue a 95%, 100% em alguns anos. De maneira que a carga que chega hoje no Tietê é muito menor do que era graças ao projeto Tietê. É um projeto de suma importância. O que acontece é que existem alguns municípios, rio acima, não rio abaixo, que não estão na Sabesp, que não têm o seu próprio sistema de abastecimento de água, e que simplesmente não entraram no projeto Tietê e continuam despejando esgoto in natura no Tietê. Esse é o problema. Um município desse é Guarulhos, que recentemente fez um acordo com o Ministério Público para, com um prazo de 20 anos, que é um número inaceitável, e esse acordo parece que está sendo revisto agora, na nova administração, para ser reduzido, para que ele se adeque, né, ao mesmo procedimento que foi feito em São Paulo e em outros municípios abastecidos pela Sabesp. Então, primeiro, a carga de contaminação vem diminuindo, e vem diminuindo bastante. Eu sou otimista em relação a isso. Acho que não sei se meu filho, mas o meu neto talvez possa voltar a nadar, né? Como a gente vai? Você vê isso no Tamisa, no Sena. Eu nadei em vários rios na Alemanha há pouco tempo atrás. Você chega lá e nada, rios passando em cidades urbanas, né? Em cidades grandes. E sei lá, eles nadam ainda, né? Ainda não, nadam de novo, porque ali já foi tão poluído quanto o nosso Tietê. Então, o que acontece? O rio, ele tem uma capacidade de depuração muito grande, muito importante. Essa água, a partir de um determinado momento do Tietê, ela realmente fica limpa. Os sedimentos vão sendo depositados, aquilo vai diluindo, 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 e chega num momento que ela volta a ser limpa, sim. Ela vai sedimentando, vai diluindo. O rio tem essa capacidade. Tanto é que, graças a essa capacidade, durante centenas ou milhares de anos, o homem deixou de tratar os seus despejos, contando justamente com essa capacidade do rio de alta depuração. Só que a gente exagerou na dose, né? Agora tem que limpar. Bom, em nome de José Augusto Viana Neto e de toda a diretoria do Cresce, nós queremos agradecer a brilhante palestra, né? E para registrar esses momentos, nós oferecemos um certificado da sua participação. E para isso nós vamos chamar nosso delegado do Itaim Bibi, o Álvaro. Por favor, Álvaro. Boa noite. Doutor Rivaldo, Rivaldo, é difícil falar do brilhantismo da sua palestra, porque os aplausos e as perguntas que tiveram já testemunharam o seu brilhantismo. A mim, coube a honra, por delegação em nome, soube a honra de outorgar-lhe o diploma oferecido pelo Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana, e o diploma esse que se encontra assinado pelo doutor José Augusto Viana, pelo senhor Antônio Simas, que é o diretor-secretário, e pelo nosso diretor-tesoureiro, que é o Francisco, certo? Esse é o diploma.